Boa noite a todos e todas que nos assistem pela plataforma Zoom e pelo Facebook. Estamos começando mais uma edição do Inteligência. Eu sou Paulo Esteves, sou professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, pesquisador do BRICS Policy Center e um dos curadores do Foro Inteligência. O Foro Inteligência é fruto da parceria entre a Insight Comunicação e o BRICS Policy Center, um espaço criado para pensar e explorar novas agendas e buscar soluções para desafios contemporâneos. Nossa proposta é lançar, a partir do Brasil, um olhar não convencional sobre temas da atualidade e manter ativo um canal de interlocução com países que formam o grupo BRICS, China, Rússia, Índia e África do Sul. O tema do evento de hoje é a politização de Supremas Cortes. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós temos vamos contar com a presença do professor Conrado Hübner, professor de Direito da USP, e um grande amigo da casa, grande amigo do BRICS Policy Center, uma vez que já foi também nosso fellow num passado próximo. Também estão presentes aqui conosco o novo curador do foro, o professor Christian Lynch, do IESP, o UERJ, cientista político e editor da Insight Inteligência, o curador Márcio Scalércio, historiador e também professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC, e a nossa debatedora convidada, São Romanelli Assunção, cientista política e coordenadora do PPG em Ciência Política do IESP-UERJ. Com isso, eu já passo a bola para o Christian, que irá moderar os trabalhos dessa noite. Christian, por favor. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos, né? Todos vocês que nos assistem aqui nesse webinar, todos e todas. Eu sou Christian Lynch, sou professor também do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, né? Eu sou cientista político e editor da revista Insight Inteligência. E hoje estou estreando aqui como um dos curadores do foro. Né? É uma alegria estar com todos vocês aqui, todos os amigos, né? Com a Sam, Paulo, Márcio, e receber o Conrado. Né? O Conrado é professor, né? O professor Conrado Hübner é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a legendária, né? O legendário Largo de São Francisco, né? Você nem fala mais da faculdade, a faculdade e a praça viraram quase que a mesma coisa do ponto de vista histórico. Né? E o professor Conrado, além disso, ele é um dos principais constitucionalistas do país, mas ele também tem uma formação em ciência política, o que torna a análise dele particularmente interessante, né, em tudo, nessa análise, né, no que diz respeito às relações entre judiciário e política. Eu diria que hoje ele é um dos principais, mais destacados pesquisadores nessa matéria, quer dizer, da politização de cortes, das relações entre direito e política. E a obra dele, a pesquisa dele, tem se destacado de forma extraordinária também pelo destaque que lhe é dado como colunista do jornal Folha de São Paulo. Então, esse é um tema extraordinariamente atual, né? Não é só atual no Brasil, é atual no mundo. A emergência do poder judiciário como um poder político de forma reconhecida, né? A partir do momento que você deixa de acreditar que existe uma distinção muito clara entre direito e política, é algo relativamente recente, né? E ela tem se tornado um tema central no funcionamento das democracias modernas. Tá? Mas não sei o que vou falar, graças a Deus, será o professor Conrado Hübner. Né? Você que nos assiste virtualmente pode enviar perguntas aqui ao vivo, pelo Zoom ou pelos comentários da nossa página do Facebook. Né? Dito isso, eu passo a palavra ao convidado. Conrado, seja bem-vindo, querido. Que essa seja a primeira de várias visitas nossas aqui ao nosso foro. Por favor. Também espero, Christian. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos presentes. Muito obrigado aos organizadores, ao Paulo, a presença do Márcio e da Sam. É um prazer enorme estar aqui. De fato, sou um amigo da casa já do BRICS Policy Center. E acho que a dinâmica hoje ela é ótima, porque eu não vou abrir com uma longa exposição. Eu vou abrir a proposta que eu fale ali para o 12, talvez estoure um pouquinho esses 12 minutos, para que depois a gente entre num debate mais
mais dinâmico. E eu queria, acho que pegando esse tema geral da politização da justiça, eu queria só tentar descrever um pouco como esse senso comum jornalístico, mas até mesmo acadêmico, tem descrito o judiciário brasileiro, né, a partir de três expressões. As três são ativismo judicial, judicialização da política e politização da justiça, ou politização das cortes e das Supremas Cortes. Os três conceitos, eles, embora usualmente banalizados na nossa linguagem cotidiana, até que chega a transcender a linguagem acadêmica e já se popularizou, eles contêm uma mensagem meio comum e uma mensagem simples. É um pouco a ideia de que, com o maior protagonismo político dos tribunais nas grandes discussões públicas do país, algo que não era inesperado a partir das expectativas e papéis que a Constituição de 88 deu ao judiciário, e que também não destoa muito das democracias contemporâneas em geral. Acho que, como disse o Christian, fica cada vez mais difícil distinguir o juízo político da, por assim dizer, hermenêutica jurídica, a interpretação técnica do direito na atuação das cortes brasileiras. Ou, pelo menos, está cada vez mais fácil desconfiar, né, de que algo diferente, para além do que se diz nas salas de aula de direito, está acontecendo. Então, tentando definir um pouco esses três termos, politização da justiça significa pelo menos duas coisas. Pode significar outras também, mas é importante decompor um pouco esse termo. Mas eu vou começar com duas. Primeiro, é um processo pelo qual as cortes abandonam uma visão muito formal, legalista e mecânica da interpretação das leis. Uma visão muito literalista da interpretação das leis, em nome de uma perspectiva mais eticamente e substantiva da interpretação da Constituição e desses termos valorativos tão abertos que estão na Constituição, mas não só na Constituição, nas leis em geral. Segundo sentido, esse talvez acenda um alarme mais sério, é de que o comportamento de juízes já está descolado do direito. É um comportamento guiado por fatores puramente externos ao direito, outros tipos de consideração. E o pressuposto, provavelmente o pressuposto empírico, o pressuposto de fato da politização da justiça, é a judicialização da política, ou seja, um certo deslocamento de embates políticos e morais para o âmbito dos tribunais. Se não um deslocamento, um aprofundamento desse debate nos tribunais. Então, se o papel tradicional das cortes brasileiras pré-Constituição de 88, ou mesmo logo após a Constituição de 88, era um papel mais tradicional de resolver disputas entre particulares e casos de abuso de poder da administração pública, uma coisa mais ordinária do papel judicial, a Constituição de 88 torna o Poder Judiciário o ator mais importante no controle do sistema político brasileiro. E a natureza dessa Constituição faz com que praticamente não haja mais tema da política brasileira que não possa ser judicializável. A Constituição de 88 trouxe a política definitivamente para as cortes, né? Dentre outras disposições, ela estabelece limites materiais muito abertos. Então, o campo do judicializável deixou de ter limites pré-estabelecidos. Então, acho que se pode dizer que a judicialização da política é, no Brasil, uma espécie de pano de fundo institucional da politização da justiça. E, para completar esse tripé terminológico, mas também, talvez, fenomenológico, do judiciário brasileiro contemporâneo, tem que dizer alguma coisa sobre ativismo judicial, que é uma palavra ainda mais banalizada que as duas primeiras, talvez, mas eu vou definir aqui ativismo judicial como uma espécie de extrapolação das competências judiciais tradicionalmente reconhecidas às cortes dentro da separação de poderes, seja por convicções políticas, seja por técnicas de interpretação mais extravagantes. Então, quando se diz que um tribunal foi ativista,
em geral, se quer dizer que ele usurpou. Sobretudo, usurpou competência do Poder Legislativo, ou, em outras palavras, de que o tribunal legislou, não meramente aplicou o direito. Então, acho que, para resumir essa história, eu acho que se pode resumir que judicialização da política é um conceito usado, sobretudo, num sentido descritivo, não valorativo, nem crítico, ainda que se possa ter aí uma zona cinzenta, mas a judicialização é basicamente a constatação de um fato. As cortes têm um papel maior. E a própria Constituição não necessariamente houve usurpação, aqui a própria Constituição deu esse papel para as cortes, então ela está cumprindo o seu papel. Ativismo judicial, mais do que um diagnóstico de um simples fato, carrega uma crítica, carrega um juízo de valor, de alguma coisa errada que está acontecendo com o desempenho judicial. E, por fim, politização da justiça, mais do que um diagnóstico descritivo, ou de um juízo crítico, mas baseado numa ideia de separação de poderes, politização expressa também uma crítica ao comportamento de juízes que se comportam ou que se pautam por motivações político-partidárias. Então, certamente, numa gradação dessas patologias, politização, eu diria, a gente pode discutir, mas provavelmente seria a patologia mais grave, né? E, para isso, a gente precisa encontrar métodos e indícios para saber e perceber como, quando, em que medida um juiz passa a se comportar a partir de critérios da política. Então, eu acho importante também não generalizar o diagnóstico de politização da justiça, não embarcar na banalização desses conceitos, como se qualquer decisão judicial estivesse indistintamente contaminada por considerações de ordem política. A gente precisa ficar um pouco, se pautar ou avaliar o contexto desses grandes casos que geram esse tipo de suspeita. E outra coisa que eu também queria ressaltar é que é importante perceber que o elemento político ele pode ser determinante, sim, no resultado da decisão judicial, na substância da decisão judicial, mas o elemento político está muito presente, e talvez esse seja mais evidente quando a gente olha no Supremo Tribunal Federal, na forma de condução estratégica dos procedimentos. Então, é importante distinguir as coisas, a politização do procedimento, com elementos de estratégia, arbitrariedade, seletividade, individualidade, e uma eventual politização do resultado, ou seja, uma corte e juízes individuais sendo influenciados por fatores externos a ela. Acho que só para dizer 3 coisinhas a mais. Eu acho que esse tripé ele não é suficiente para falar e classificar comportamento judicial. Ele é um tripé muito tentador, e às vezes esses 3 termos se misturam de forma indissociável, e eu acho que é importante a gente aprofundar esse tipo de classificação e decompor mais para pelo menos poder reforçar nossa crítica, mas antes de reforçar a nossa crítica, aprofundar o diagnóstico. E acho que é possível encontrar alguns padrões que eu vou chamar aqui de fuga da legalidade. Fuga da legalidade pode ser visto como uma outra forma de dizer politização. E eu vou sugerir 2 ou 3 coisinhas a mais aqui. O primeiro é o que a gente pode chamar, talvez seja uma faceta ou uma manifestação específica da politização, que é o populismo judicial. E que eu gosto de usar um neologismo que a gente pode chamar de populisprudência, uma espécie de populismo disfarçado de jurisprudência. Quando a gente vê, isso tem sido muito presente no STF, quando a gente vê uma corte apelando a ideias como sentimento social, a voz das ruas, ou a uma ideia de povo, ou de missão, ou de uma causa maior, como a luta à corrupção, ou a regeneração moral do país, que contaminou o debate por muitos anos recentes, como no exemplo do caso do Mensalão e depois da Lava Jato. Eu acho que existe aí uma forma de fuga da legalidade, por assim dizer.
mensalão, caso da cassação da chapa Dilma Temer no TSE, aquele grau de espetacularização e teatralização, etc. Tem muito de populismo judicial ou populisprudência, e é uma forma específica de politização. Um outro padrão são formas de ruptura de algum grau ou de algum ritual de decoro e parcialidade judicial. Eu acho que dentro desse campo geral da parcialidade judicial, e, portanto, de juízes que decidem, em algum sentido, em causa própria, a gente pode distinguir casos em que juízes concedem ou parecem conceder demais aos interesses das suas respectivas facções políticas ou partidos políticos, ou, às vezes, aos interesses de amigos e familiares, ou mesmo aos interesses corporativos da própria magistratura. Então, acho que a gente pode subdividir esses três casos, mas é possível encontrar vários exemplos que a gente pode discutir aqui. Mas isso diz respeito a como o ideal de imparcialidade judicial tem sido rompido de diversas maneiras. O mecanismo da suspeição, do juiz declarar-se suspeito em nome de uma imagem de imparcialidade que o judiciário precisa cultivar, tem sido abandonado, sobretudo por cortes superiores. E tem uma terceira coisa importante, acho que dentro do guarda-chuva da politização, que é verificar nas cortes um certo padrão pragmático, instrumental, uma espécie de pragmatismo de resultados, que, de novo, foge um pouco da legalidade. Uma forma disso se verificar não só foge da legalidade, mas ela destoa do papel judicial, não só típico, mas do papel judicial apropriado, né? Um papel judicial que protege a independência judicial. Então, um exemplo que eu gosto de usar no contexto dessa transição com a eleição do presidente Bolsonaro, uma atitude muito mais agressiva com o alvo da corte, um pouco a postura do ministro Dias Toffoli, que começou a construir uma ideia de retornar à separação clássica dos poderes, de construção de harmonia dos poderes, de construção de um diálogo institucional, que é uma expressão que ele emprestou da teoria constitucional, uma expressão recente, mas deturpou completamente, e, com base nessas expressões, passou a, basicamente, fazer grandes negociações, como se o judiciário fosse uma espécie de interlocutor das grandes reformas do país, um parceiro e fiador de reformas que necessariamente o próprio STF viria e veio e virá ainda a julgar em casos em que ele exerce exatamente a sua função. Portanto, essa ideia de facilitador das reformas do país é uma grande distorção e pode ser visto e pode ser lido como uma espécie de postura colaboracionista para o tribunal. Então, acho que, para dar esse pontapé, concluindo, que um pouco o vocabulário político brasileiro tem adotado essas expressões, esse tripé, e essas expressões têm algo a dizer sobre a expansão do poder judiciário, por novos terrenos da separação de poderes. Elas dizem pouco ou quase nada sobre hermenêutica jurídica, sobre a integridade judicial, ou explicam muito pouco do porquê que a decisão X não tem nada a ver com a lei, ou a decisão Y em caso semelhante, né? Então, acho que existe aí um ônus claro de que os juízes devem nos convencer de que merecem credibilidade e confiança como indivíduos e como instituição. Isso se faz, no limite, por meio da oferta de argumentos minimamente fundados na jurisprudência, fundados em teorias jurídicas compartilhadas, e é muito sintomático, para terminar, e muito curioso e irônico, que o momento do STF ele é tão difícil e ele já está numa escalada de alguns anos, de uma crise de institucionalidade, de confiabilidade, ainda que seja um contrapeso muito importante
ao governo Bolsonaro e a investidas e tome decisões importantes do ponto de vista substantivo. Dia desses, a própria página oficial do STF fez questão de colocar uma nota dizendo que o Supremo Tribunal Federal reitera que ministros tomam suas decisões conforme a Constituição e as leis. O STF dizendo, não, a gente aqui está fazendo algo que tem tudo a ver com a Constituição e com as leis. O grau de desconfiança que essa corte extremamente exposta, mas mais do que uma corte extremamente exposta, que uma corte que se deixou desgovernar do ponto de vista procedimental e do ponto de vista da conduta pública de juízes. Eu joguei várias coisas aqui, não estão muito bem organizadas, mas eu acho que pelo menos dá para começar uma conversa sobre o que significa politização e sobre como politização, na verdade, significam muitas coisas diferentes e que a gente precisa entender o que trouxe o STF para um momento que, ao mesmo tempo, ele é uma espécie de um refúgio de temas muito importantes e de avanços em direitos, mas também de contenção de certas investidas autoritárias, mas que é um tribunal que se fez também muito frágil, não só por elementos exógenos da conjuntura, não só por culpa da conjuntura. O STF também foi partícipe da construção dessa conjuntura. Então, o STF ele não se comportou como uma espécie de moderador e, de repente, foi pego de sopetão por forças externas. O STF foi um tensionador dessa conjuntura. Ele tem um papel que explica a nossa política, sem dúvida, nos últimos vários anos. Mas eu paro por aqui, que eu estourei meus 12 minutos, mas acho que está de bom tamanho esse pontapé. Obrigado, Conrado. Eu vou repetir que você está convidado a voltar várias vezes, porque eu só aqui que estou de moderador. Já pensei mais 6, 7 ou 8 perguntas. Sério, não é hipérbole, não. Que eu podia fazer, e esse é um assunto que realmente me angustia, né? O emprego da palavra moderador pelo Dias Toffoli, a ideia do poder moderador, a falta de uma doutrina clara sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na relação entre os poderes. Ele é quarto poder, ele é um poder como outro qualquer, a jurisdição constitucional é freio contrapeso. Quer dizer, tudo isso fica de uma maneira ambígua, propositadamente ambígua, para permitir esses diferentes agenciamentos, né? Às vezes o moderador ele é alguém que é um neutro, às vezes ele é alguém que empurra a história, né? É um negócio que realmente me aflige, né? E, sobretudo, um ponto que você tocou aqui agora no final, estou só tentando comentar para passar a bola para a Sam, que é exatamente isso que você falou no fim, quer dizer, o Supremo colaborou para nos meter na situação que a gente está hoje. Ao mesmo tempo, ele tem sido um remédio ao mal que ele mesmo fez, que ele mesmo criou. Então, a gente parece que entra numa espécie de um círculo vicioso que a gente não sabe assim, quando isso acabar? Como é que a gente consegue reequilibrar isso? Para onde é que se vai? Tem um norte qualquer? Enfim, vou passar a palavra aqui para a nossa querida Sam Romaneira para tecer algumas considerações sobre esse tema angustiante. Bom, primeira coisa, boa noite a todas e todos, e eu queria agradecer o convite do foro para debater o Conrado, e agradecer especialmente ao Christian, que imagino que seja quem tenha tido a ideia, agradecer também ao Conrado, e dizer que é um prazer estar debatendo com o Conrado. O Conrado provavelmente não se lembra, mas ele foi monitor do Álvaro de Vita na primeira disciplina de Teoria da Justiça que eu fiz. Eu e Conrado compartilhamos orientador de mestrado e doutorado, do primeiro doutorado dele, enfim, no Departamento de Ciência Política da USP, e é um prazer debater com o Conrado, mas é também uma responsabilidade diante da qual eu estou um pouco aquém, porque nesse tema da politização das Supremas Cortes, eu sou aluna dos textos do Conrado. A dissertação de mestrado dele, as teses de doutorado dele e os textos dele na imprensa são textos nos quais através dos quais eu aprendo muito e que são o que me faz pensar o que eu vou colocar aqui. Então, obrigada, Conrado. E, bom, eu tinha pensado, quando o Christian me falou sobre
o convite, especialmente sobre o conceito de politização e os sentidos do conceito de politização, e por várias razões, e algumas delas, eu mencionei a parte da formação comum, que eu e Conrado temos, porque uma delas, o que me incomoda no conceito de politização, vem de uma das coisas da nossa formação comum na ciência política. Né? Para a ciência política, existem alguns sentidos nos quais a politização do judiciário é inescapável. Né? Isso tanto quando a gente pensa o que é a política como dimensão da vida social, né? E a política ela abarca coisas diferentes em momentos históricos diferentes, né? Os temas são politizados e despolitizados, né? E existem vantagens em se politizar e em se despolitizar, que mudam conforme o tempo, né? Por exemplo, o controle do mercado, e que tipo de controle do mercado é legítimo, é uma politização da esfera mercado, né? Falando assim para as pessoas que não usam exatamente um jargão de ciência política, né? A politização diz respeito a essas coisas, ou, por exemplo, pensando na pauta feminista, a família já foi um assunto que era despolitizado, se tornou um assunto politizado em relação a várias questões de desigualdade de gênero. Ao mesmo tempo, eu acabei de falar de coisas que podem ser positivas em relação à politização, há muitas despolitizações positivas também, né? Quando a gente pensa em privatização da liberdade religiosa, Estado laico, como algo que tira, que despolitiza coisas que devem ser planos de liberdade das pessoas, as próprias liberdades de mercado entram aqui também, né? Então, politização pode ser positivo e negativo, e despolitização pode ser positivo e negativo, né? E as duas coisas, a gente precisa... E a politização e despolitização são inescapáveis de diversas maneiras, né? Isso faz parte do jogo político democrático. E eu sempre me lembro que uma das coisas que estava na moda no início dos anos 2000 era falar que o judiciário e o Ministério Público eram muito politizados, né? Era uma área de pesquisa importante no início dos anos 2000 na ciência política. Bom, só que o sentido da politização ele foi crescendo cada vez mais, né? E uma coisa que eu sempre me pergunto, e assim, me pergunto como leiga, como eu disse, eu sou uma aluna do Conrado nesse tema, se a gente não precisa de um termo mais preciso do que politização. Eu não consigo pensar em nenhum, mas em alguns momentos eu penso em partidarização. Né? É diferente a politização das Supremas Cortes e a partidarização. E partições, né? E que, no federalista, por exemplo, né? O problema das facções no pensamento republicano como um problema que tem a ver com com uma politização que não que traz parcialidade indevida ao judiciário, né? Então, uma pergunta que eu tinha para o Conrado, e é mais uma pergunta do que um questionamento, e eu acho que tem a ver com o que ele falou sobre os sentidos da politização, como ele pensaria esse refinamento do vocabulário para pensar a politização que não é legítima, a politização judicial que não é legítima, né? A que é indevida, como diferente daquela que é inescapável, né? Enfim, eu penso em várias coisas a respeito disso. O Conrado provavelmente pensa em coisas mais teóricas do plano da própria teoria do direito, né? Eu não sou uma pessoa que entende de hermenêutica jurídica, mas se a gente pensar em coisas como democracia madisoniana, né? A questão dos freios e contrapesos, e as relações entre as diversas instituições nas teorias da democracia contestatória de um autor como Petit, né, ou no republicanismo neo-romano. Se a gente pensar que a democracia ela é democracia eleitoral combinada com outras instituições que fazem parte da democracia, chamada democracia liberal e democracia constitucional, e que a democracia é também deliberação, e que a deliberação é um processo que existe nas instituições, mas também existe societalmente, né? Se a gente não poderia pensar um termo que substituísse politização, que é um termo mais amplo, e falasse especificamente da politização indevida. Né? Eu pensei em partidarização, mas não é um termo perfeito. Né? E
enfim, e pensar nisso para criar um critério que não seja nem senso comum e nem arbitrário sobre a politização legítima e a politização ilegítima das Supremas Cortes, e que faz com que as Supremas Cortes criem e outras instâncias do judiciário também, um problema de democracia, né? De democracia fora do lugar, né? Porque a democracia do judiciário não deve ser uma democracia eleitoral e uma democracia que se arroga representante do povo. Houve juízes, inclusive, do Supremo, que andaram afirmando que eles eram vozes da população. Gostei muito do uso do termo populismo por parte do Conrado para falar disso, né? Porque a voz das ruas não deveria ser a voz do judiciário. A voz do judiciário deveria ser a voz de uma imparcialidade constitucional e de uma imparcialidade que a gente espera que não esteja nem só na Constituição, né? Mas na ideia de lei igual para todas as partes, né? Então, assim, eu fico pensando, tem uma democracia fora de lugar, um tipo de interpretação da politização do judiciário, né, que ameaça a democracia eleitoral e a democracia representativa, né? A representatividade eleitoral e a representatividade do judiciário não deviam ser a mesma, né? Enfim, então, foram nessas coisas que eu pensei, e eu acho que eu pensei nessas coisas todas a partir da leitura do Conrado, né? E não de coisas que eu pense como especialista. Enfim, gostei muito e acho que são essas as minhas considerações, por enquanto. Obrigada, Conrado. Obrigada, Christian. Eu que agradeço, Sam. E a gente fica pensando assim, na era dos populismos, né? Eu fico lembrando aqui do livrinho aqui do meu mestre francês, dizendo que a gente está no século do populismo. Não é uma ironia que o defensor por excelência do Estado de Direito também tem um populismo para chamar de seu? Professor Márcio Scalércio, o que a gente faz com essa situação? Olha só, primeiro, parabenizar o Conrado pela apresentação e a professora Sam também pelas observações que ela fez e que eu tenho bastante curiosidade sobre as respostas que o Conrado vai levantar sobre o que ela apresentou, mas eu vou pegar carona numa pergunta de uma das pessoas que está aqui conosco assistindo, que é a seguinte: eu tenho uma grande preocupação com o problema com a questão dos direitos individuais, né? E eu tenho a impressão que o século XXI, como um todo, no mundo inteiro, não é só no Brasil, tem sido um momento de ameaça a esses direitos individuais, de um modo geral. Um momento em que parece que a situação do suspeito está sendo degradada à condição de culpado. Aí, especificamente sobre o que ocorre no Brasil, eu queria te levantar a seguinte questão, falando fundamentalmente do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que os julgamentos são públicos, eles têm que ser públicos, porque julgamento secreto é coisa de ditadura, não é? Do Império Persa, qualquer coisa desse tipo, né? Então, os julgamentos eles têm que ser públicos. Porém, eu coloco uma restrição quanto à questão de julgamentos serem transmitidos ao vivo na televisão, né? Porque eu tenho a impressão que o que acabou acontecendo foi uma espécie de carnavalização da justiça naquele momento. Eu estou usando esse termo mesmo de propósito, carnavalização da justiça. Não que o carnaval seja uma coisa ruim, mas o carnaval tem seu momento próprio, tem as suas especificidades necessárias, coisas desse tipo. E aí a minha questão é a seguinte: um julgamento público em que os juízes, os ministros sabem que aquilo está sendo exibido para uma quantidade enorme de pessoas, e as situações que o cercam não acabam diminuindo, enfraquecendo ou minimizando o princípio da presunção de inocência do réu. E isso, para mim, parece uma coisa gravíssima, não é? Porque a coisa fica exposta de modo tal que as pessoas já têm reforçado o princípio de que o sujeito que está ali em julgamento, claro que ele é bandido, claro que ele é culpado, antes mesmo que o processo de
o devido processo legal corra de maneira normal. Eu queria saber se você tem alguma observação sobre isso, se você acha isso muito grave, se você acha isso pouco grave, coisas desse gênero. É fundamentalmente uma coisa que tem me preocupado muito, em termos globais, esse processo de degradação do suspeito à condição de culpado, que eu diria que é levar a justiça para o período anterior ao Código de Hammurabi, alguma coisa desse tipo. Então, era isso. Obrigado. Obrigado, Márcio. Paulo, quer falar alguma coisa agora, Paulo? Eu devolvo a palavra para o Conrado. Vamos falar um pouquinho aí, porque está ficando com pena do Conrado. Vou falar menos, vou tentar falar menos. Eu vou pegar carona também numa pergunta, a pergunta da Lena Lavina está conosco também. E ela lançou uma pergunta aqui que eu acho, eu vou fazê-la e vou tomá-la também como ponto de partida para duas observações. A Lena diz, a pergunta que se coloca é saber se há como reformar o STF brasileiro diante de suas considerações sobre as práticas de fuga da legalidade, ou se nada há a fazer, pois reflete as debilidades da sociedade e de suas instituições. Como a sociedade pode enfrentar o que pode se tornar um desvio de alto risco em razão das novas nomeações ultraconservadoras a caminho, considerando particularmente que o jogo de 22 não está jogado, não é? E que, eventualmente, a gente pode ter mais algumas indicações para além da próxima, enfim, cujo o desacerto nós já estamos assistindo. Mas eu queria tomar essa pergunta da Lena como ponto de partida para levantar três questões. Naturalmente, não se tem uma expectativa de que o judiciário seja um poder apolítico, porque isso seria uma contradição em termos. Não se trata disso. Mas também se trata sempre da gente lembrar que politização boa é aquela que nos favorece, né? E que muitas vezes é possível enxergar no judiciário brasileiro uma conduta, eu não me lembro exatamente aonde está isso no teu tripé, Conrado, uma conduta que é a de bypassar o legislativo. Tem determinadas decisões que claramente deveriam ser matéria do legislativo e que estão sendo arrogadas pelo judiciário, e o judiciário está tomando decisões que a sociedade política eventualmente não consegue tomar. Né? Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com essa relação entre sociedade e judiciário que a Lena levantou, sociedade política e o judiciário, que a Lena levanta, que eu acho que é um tema a se tratar. Né? Então, o judiciário se torna palco de decisões, uma vez que a própria comunidade política não consegue, a sociedade política não consegue resolvê-las, não consegue dar resposta. Acho que essa é uma questão. A segunda questão, e eu queria jogar uma outra palavra incômoda na roda, que é a polarização. Você tem um nível de polarização na sociedade brasileira, e aí o contraste com os Estados Unidos eu acho que é um contraste claro. É óbvio que eu acho que a gente não chegou ainda no impasse que se coloca nos Estados Unidos nesse momento, mas a eventualidade de termos um outro governo ultraconservador nos aponta para essa direção. De nós termos, de fato, uma Suprema Corte dividida e polarizada de maneira muito clara, o que cria também um mecanismo de retroalimentação que é muito perigoso, porque, ao mesmo tempo, você não consegue, o legislativo está polarizado, você não consegue ter decisões legislativas substantivas, esse é o caso americano. Essas decisões são levadas ao judiciário, e o judiciário ele se torna um palco de disputa da própria sociedade política, ou o principal palco de disputa da sociedade política. E mais do que isso, você passa a ter uma avalanche de ações que são endereçadas ao judiciário para tentar resolver aquilo que a própria sociedade não consegue pela via do legislativo. Então, você tem um curto-circuito aí nos poderes que ameaça a própria democracia. A minha pergunta para ti é, na mesma direção que a Lena levantou, existem, pensando inclusive na comparação com os Estados Unidos, existem soluções institucionais que pudessem ser pensadas para, de alguma maneira, moderar
aquilo que é, digamos, as suas 3 últimas questões, que são as excrescências absolutas, a populisprudência, a fuga da legalidade e o problema do decoro, de você ter no meio do debate da reforma da Previdência, você tem um juiz da Suprema Corte que resolve dar uma palestra no exterior e dizer qual é a sua posição sobre a reforma da Previdência. Isso, me chamem de conservador, mas isso, do meu ponto de vista, é bastante perigoso. Então, quais são as saídas institucionais? Os Estados Unidos, por exemplo, está discutindo agora, essa parece que é uma proposta que o Biden está começando a discutir, que é a rotatividade, né, no interior da Suprema Corte. Existem soluções institucionais que dessem conta desse imbróglio no qual a gente está metido? Conrado, agora... Obrigado pelas perguntas. Muito obrigado, Sam. Eu me lembro, sim, de você, mas não lembrava que eu tinha sido monitor da matéria do Álvaro. Que legal essa memória. Obrigado, Márcio e Paulo. Bom, vamos ver a ordem que eu vou responder aqui. E só reagindo a anedota que o Paulo contou agora, de juiz palestrando sobre reforma da Previdência, enquanto a reforma da Previdência está tramitando no Congresso. Na verdade, não é palestra no exterior, eles estão palestrando para banco, na esquina. Estão palestrando em eventos da XP Investimentos. E lá fazem uma defesa da reforma da Previdência. O ministro Luiz Fux, a XP é um grande hospedeiro de palestras de ministros diversos lá. Esse é um tipo muito grave, mas dentro de um conjunto de problemas, basicamente de comportamento judicial à luz de uma visão básica de ética judicial. Então, quando se pensa em reforma e transformação do STF, claro que eu acho importante pensar... É possível transformar, aperfeiçoar, etc. Claro que a resposta curta para isso é que é possível e ela tem diversos caminhos. Eu acho que, em primeiro lugar, parece idealista, mas, ao mesmo tempo, acho que uma crítica pública pode conseguir empurrar um pouco a ética judicial para parâmetros mais razoáveis de comportamento judicial, tanto público quanto privado. Então, se você não reforma a ética judicial e comportamento judicial numa canetada, mas você pode tentar ajudar a construção de uma cultura jurídica que interpele juízes por algo que são absolutamente inadmissíveis no comportamento judicial. E, claro, bom, os códigos de ética estão aí, os parâmetros são mais ou menos universais no comportamento judicial do mundo. O problema é que, em especial, mas não somente, o Supremo Tribunal Federal basicamente ignora. O Supremo Tribunal Federal tem tido um comportamento consistente de se considerar acima desses limites, seja do Código de Ética, seja de parâmetros antigos da Loman e tudo mais. Mas isso diz respeito, assim, ao domínio do comportamento judicial, que é um lugar muito, muito grave. E talvez reformas institucionais, da arquitetura institucional, possam ajudar também. Essas dimensões não são absolutamente apartadas. Quando se fala em reformas da arquitetura institucional, a gente pode pensar em mudanças propriamente normativas em diferentes níveis, né? Pode ter mudança normativa no plano da Constituição, no plano legislativo e no plano das regulações internas do próprio STF. E acho que um caminho menos difícil, desde que se contasse com boa vontade e iniciativa dos próprios ministros do Supremo, o Supremo poderia fazer muita coisa por conta própria. Na reforma dos regimentos, no respeito aos regimentos, no respeito a prazos, no limite ao poder individual de ministros para tomar decisões monocráticas, nem sempre autorizadas por lei, ao limite de prazos para pedidos de vista, que fazem com que ministros individuais tenham poder absoluto de obstrução, o que faz com que essa fragmentação da corte torne a corte muito mais capturável por uma força externa, basta capturar um ministro. Então, eu lembro
há um tempo atrás, quando ainda estava tendo a eleição do Bolsonaro, e o Bolsonaro falando em vou nomear, vou aumentar o tamanho da corte, vou fazer aquele famoso pack in the court, eu vou mudar a Constituição e transformar o STF numa corte de 22 ministros. E no fundo, claro, ele estava ali no burburinho do discurso, aquilo cumpriu um papel, mas no fundo, hoje, para você capturar o STF, você consegue muito capturando um único ministro. Isso é responsabilidade dos próprios ministros. Enfim, a angústia mas se os próprios ministros hoje não respeitam a lei que já está aí, não respeitam o prazo de devolução de pedido de vista que o próprio regimento que eles escreveram determina, não há mudança de lei que vá convencer o STF, vai disciplinar o STF. A gente tem aí um beco sem saída, né? Então, de fato, não dá para reformar a Constituição e leis se o STF vai continuar a se comportar da maneira como se comporta. Teve uma iniciativa para pegar um outro episódio de tentativa de emenda constitucional que tentou, isso foi no ano de 2012 para 2013, era uma emenda constitucional como uma reação ao que se percebia como um excessivo ativismo judicial do STF, estava no contexto do mensalão e etc. E teve uma PEC, era a PEC 33 na época, em que essa PEC tentava fazer duas coisas. Primeiro, aumentar o quórum do STF para a declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, decisões por 6-5 não seriam mais aceitáveis para declarar a inconstitucionalidade de lei. Uma outra medida dessa PEC era permitir que, se o STF declarasse inconstitucional uma emenda, não uma lei, mas uma emenda à Constituição, que o Congresso pudesse votar a convocação de um referendo que pudesse revogar a decisão do STF. Eram essas duas medidas. Se nós tivéssemos num contexto político de estabilidade democrática, essas duas medidas parecem, enfim, são interessantes, são defensáveis do ponto de vista da teoria da separação de poderes. Naquele contexto específico, era claramente um revanchismo contra a postura do STF no mensalão e um pouco como foi percebido de abuso de poder do STF, um diagnóstico também muito vulgar de ativismo judicial. Mas o ponto que talvez essa história também ilustre é que como os ministros reagiram a isso. Vários ministros começaram a já antecipar seu juízo da absurda inconstitucionalidade da emenda. Os juízes, claro que a emenda não caminhou no Congresso, ela tinha pouca chance de caminhar, etc., mas a agressividade e o histrionismo de 2 ou 3 ministros para dizer que... E nessa fase, no fundo, como o STF foi o grande responsável pela justiça do mensalão, toda aquela corrente anti-situação, governo do PT, que foi o grande alvo do mensalão, aquela proposta foi um grande escândalo, e um grande escândalo que seria visto como uma espécie de força aliada da corrupção e tudo mais. Então, naquele contexto, isso foi bastante barulhento. Mas, enfim, só para ilustrar como esses ministros individuais se tornaram forças descontroladas no processo, né? De fato, o poder da palavra informal de ministros, antecipando juízos de constitucionalidade, ainda que eles declarem que não estão julgando casos antecipadamente, mas na verdade estão dando recados e antecipando juízos e fazendo com que os cálculos do Congresso também se mudem. Tudo isso torna difícil qualquer reforma institucional se não contar com o apoio dos ministros. Acho que, enfim, para a gente, essa é uma pergunta muito grande e dá para se pensar de novo em reformas sobre modelo de nomeação de ministros, sobre mandato de ministros, duração limitada, sobre
enfim, sobre competência, o tamanho, a extensão das competências do STF, porque a gente hoje tem um tribunal oceânico em termos quantitativos, não só em termos substantivos do que o STF pode decidir, mas também é um tribunal que dividido em pelo menos três cabeças, né? Primeiro, uma corte constitucional, que decide grandes casos de constitucionalidade, é também uma corte de uma última instância de recursos, então lá desembocam todos os recursos de casos em geral do país, desde que se possa argumentar constitucionalmente, e para qualquer coisa você pode argumentar constitucionalmente. E é também um foro criminal, é também um foro criminal ordinário para julgar grandes autoridades e grandes casos de corrupção. Então, essas três competências precisam não podem se acumular numa única corte. Enfim, há uma série de coisas que se pode pensar, mas os obstáculos políticos e sociais para isso, claro que existem. Do nosso ponto de vista, assim, se institucionalmente não é possível fazer, acho que a gente amadurecer a cultura jurídica para perceber o que é apropriado e não apropriado um juiz fazer é fundamental. Então, bom, o exemplo, essa normalização de que um juiz possa ser um empresário da educação, apesar da Constituição literalmente proibir que ele seja um empresário da educação, a Constituição basicamente permite que o juiz seja juiz com uma exceção. Ele veda todos os outros, mas permite uma coisa, ele ser professor. Nenhum lugar diz que ele pode ser empresário. Mas daí a Lohmann, lá de trás, da década de 70, fala que o juiz pode ser sócio cotista. A Lohmann já não é compatível com a previsão da Constituição, então já deveria ter sido declarado esse artigo especificamente inconstitucional. São os próprios juízes, nenhum juiz declarou inconstitucional, portanto está valendo. E hoje a gente tem um ministro da Suprema Corte que não só é empresário cotista, mas ele é um empresário que usa essa empresa como um mecanismo de exercício de poder muito grande. Ele é gestor, ele negocia patrocínio, ele organiza congressos, ele reúne políticos, ele reúne toda a elite jurídica que trabalha para ele dando aulas. É um mecanismo de exercício de poder e de influência absurdo. Enfim, só para mais um exemplo grave sobre como assim, o começo dessa história precisa ser desnaturalizar comportamentos judiciais que são inadmissíveis, as relações com jornalistas, enfim. Então, isso acabei começando pela do Paulo e embarquei nessa, mas deixa eu voltar um pouquinho e vindo para a Sam. Eu acho que a Sam trouxe um grande ponto sobre como aperfeiçoar ou refinar o conceito de politização. E ela fez uma distinção elementar necessária entre, bom, em diversos sentidos uma corte é politizada e essa politização ela é inescapável, inexorável, ela é constitutiva do que a corte faz, ela é legítima, em síntese. E, de outro lado, tem uma politização com a qual a gente deve se preocupar, né? Com a politização que compromete a própria função do judiciário como ator independente, responsável por aplicar a lei, a Constituição, proteger direitos e, em suma, ser independente. Eu acho que aquela minha tentativa de decompor um pouco em outros termos, eu acho que vai nessa direção. A Sam sugeriu o termo partidarização, e eu acho que partidarização é um termo apropriado, mas é um deles. Eu acho que dá para decompor em alguns tipos. Partidarização é um. Tem juízes que têm lá seus correligionários, que ficam todo o tempo conversando com senadores e com deputados e organizam jantares para políticos e que jantam no Palácio do Planalto, etc. Então, isso é um fenômeno claro de partidarização e mesmo que esse mesmo juiz prometa que, quando ele toma a decisão, ele está tomando de acordo com os critérios técnicos do direito, primeiro, é implausível e irrealista. Segundo, não é isso que importa. O que importa é o símbolo do comportamento dele, o que ele afeta a imagem do tribunal, né? Então, quando a gente faz a distinção entre
entre imparcialidade objetiva, que é a imagem de imparcialidade, o sinal de imparcialidade, né, a corte ser percebida como imparcial, e a imparcialidade subjetiva, que é a capacidade do juiz ele mesmo decidir, independentemente de estar julgando o seu irmão, o seu primo, o seu amigo, etc. O desenho institucional não tem como garantir a imparcialidade subjetiva. Não tem. A gente não entra na cabeça do juiz para garantir que ele seja imparcial. Tudo que a gente pode fazer, e não é pouco, é tentar maximizar e tentar garantir a imparcialidade objetiva. Então, é tudo que o desenho institucional pode fazer. E todos os comportamentos que sinalizam e comprometem e afetam ou contaminam a imagem de imparcialidade, e é isso que os diversos, não todos, mas diversos ministros do STF fazem todo o tempo, afetam o capital político da corte, afetam a capacidade dessa corte ter credibilidade para tomar grandes decisões e assim por diante. Então, o Christian falou, puxa, a gente vive essa angústia de que o STF é visto ao mesmo tempo como um partícipe e uma das causas, um dos atores, longe de único, mas um dos atores importantes e protagonistas do que nos trouxe até aqui. Mas, ao mesmo tempo, nesse exato momento, tem sido uma das últimas forças de contenção. Eu acho, e isso criou, para todo mundo que estuda e escreve criticamente, criou, assim, de fundo um dilema, né? Como criticar um tribunal que está sendo tão importante? Cada um tentou resolver, pelo menos provisoriamente, de alguma maneira. A maneira que eu, pessoalmente, tentei resolver foi sempre dizer do quão problemático é esse tribunal, o comportamento desse tribunal, diante da missão enorme que ele tem e que é indispensável para o país. Então, é tentar valorizar o tribunal e fazer a crítica ao comportamento dos ministros, porque eu acho que esse remédio que a corte está conseguindo ainda ser, em certos casos, etc., talvez ainda seja pouco, né? Talvez seja uma corte já fraca demais por sua própria responsabilidade para lidar com o que está acontecendo. Então, puxa, pelo menos isso a corte está fazendo, pelo menos alguma, para usar uma imagem ruim para a corte, mas alguma trincheira de resistência a corte está conseguindo ser, claro que está, mas ela já está frágil demais por responsabilidade dessa. Para elaborar muito mais nisso, mas acho que esse é um ponto importante, não é? Não é ou a gente defende a corte porque ela está sendo remédio, ou a gente critica a corte. Acho que é importante criticar porque ela poderia estar melhor e, por falha dos próprios ministros, ela está fragilizada também. E o Márcio falou do quanto que o preocupa. O Márcio fez considerações gerais de contexto, mas daí apontou um problema específico, né, de muita exposição da corte, ressaltando que é fundamental que os julgamentos sejam públicos, mas que a transmissão ao vivo pela TV promoveu um pouco essa expressão que é boa, que é a carnavalização da justiça, que teve o seu ápice, assim, o divisor de águas, certamente com o Mensalão. Mensalão foi quase que um BBB por 6 meses. Naquele momento, cada brasileiro passou a conhecer os ministros, e dali em diante isso continuou, ainda que não tenha tido nada comparável em termos de continuidade, quase que diária, com o que foi o Mensalão. Alguns casos da Lava Jato, mas eram tudo muito esparsos, nada se comparou ao Mensalão. E, na verdade, eu sempre percebi, eu estou em sintonia com o que o Márcio pensa, eu sempre vi uma armadilha na TV Justiça, que foi, na sua origem, vendida e celebrada como uma forma de democratização do STF. Olha que tribunal transparente, olha que casa do povo, olha que tribunal democrático, um dos tribunais mais democráticos do mundo. Esse foi o discurso, a autoimagem que o STF construiu em virtude da TV Justiça, também do mecanismo de audiência pública, também televisionado, etc.
E a minha percepção é que essa ideia de transparência, como a luz do sol é um desinfetante, né? Aquela máxima da transparência de um juiz da Suprema Corte Americana, na verdade, sol demais pode cegar também. E acho que cega porque, apesar do televisionamento, ou melhor, por causa do televisionamento, o STF passou a ser uma corte ainda mais obscura do que ela era. O obscurantismo não desapareceu com a luz do sol do televisionamento. Na verdade, como disse o Márcio, ministros passaram a receber incentivos para fazer um discurso para fora, não para deliberar olhando no olho do colegiado, né? Claro que tem momentos em que isso é mais evidente, de novo, para usar um caso que é paradigmático, que é o mensalão. Ali cada voto era um discurso para o povo brasileiro, praticamente, com alguns ministros mais destacados do que outros, mas era quase isso. Então, o que se pode dizer, e acho que existem até estudos sobre isso, não sobre o STF especificamente, mas sobre os efeitos do comportamento dos agentes que tomam decisão em foros que são televisionados, que são abertos, etc. E é natural que, nesse tipo de lugar, a deliberação evapora e vira um exercício de grandes discursos. É um grande palco para o populismo judicial, isso, né? Um grande palco para o populismo judicial. E para terminar esse raciocínio, acho que a transparência judicial que mais importa, que é mais valiosa, essa transparência desaparece. A transparência do argumento constitucional, do argumento jurídico, bem escrito, que constrói parâmetros claros, não só para aquela decisão, mas para casos futuros semelhantes, etc. Como você torna essa sessão num grande festival de cacofonia, no fundo, na melhor das hipóteses, o STF resolve aquele caso concreto, apaga um incêndio, soluciona um problema. Acaba sendo bom como um problem solver. Mas uma corte precisa ser mais do que isso. Uma corte precisa estabelecer parâmetros sobre o que é o significado da Constituição, estabilizar esses significados, né? A Constituição se torna mais forte com uma boa corte que estabiliza o seu significado, não uma corte que a cada dia pode pensar uma coisa diferente porque não conseguiu construir, estabilizar e etc. O Márcio deu o exemplo da degradação, a preocupação específica com a presunção de inocência, o quanto que esse espetáculo do julgamento prejudica necessariamente o réu, e imagino que, sobretudo, nos casos de corrupção, né, que geram tanta paixão e tudo mais. E eu concordo, mas essa é uma das suas manifestações, né, um pouco dar um palco para o populismo penal, especificamente, para o direito penal do inimigo, etc. Eu concordo, mas a minha percepção da TV Justiça é que ela atrapalha em geral, ela não tem bons fundamentos para estar lá. Não significa que, se a gente fechar a TV Justiça hoje, o STF amanhã funcione como um grande foro de deliberadores racionais. Mas acho que a TV Justiça certamente cria um incentivo que encoraja e que dificulta e obstaculiza qualquer pretensão de deliberação. Eu dei pinceladas em diversas coisas aí, e eu não sei se eu abordei tudo, mas falei bastante. Acho que talvez valha uma volta aí para a palavra de vocês. Obrigado, Conrado. Eu mesmo estava pensando aqui, tentando juntar uns fios, como a gente veio parar nisso. Foram vários fatores, o desenho institucional que foi adotado na Constituinte, essa sombra da ditadura que tinha atrás, a aposta numa institucionalidade forte do Judiciário, do Ministério Público. Ao mesmo tempo, você teve um pouco depois, esse advento de uma nova hermenêutica constitucional, né, de matriz alemã, mas também uma releitura progressista da teoria constitucional norte-americana, né, do Orkin, coisa do Conrad Hesse e tal, pereré. Isso chegou aqui, o Supremo, né, aí teve um terceiro elemento, que isso chegou na academia, eu vi isso acontecer, acho que você é um pouquinho mais novo que eu vi isso acontecer. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça, onde isso não existia, no segundo grau, dos desembargadores, e fazia mestrado. E no mestrado eu via essa geração que lutou contra a ditadura de advogados, que era Castro, Barroso, Bonavides e tal. Eu via esse pessoal
metendo o pau no Supremo porque ele não se adonava, não se apropriava dessa nova hermenêutica, das funções e tal. Pereré. E aí, por volta do ano 2000 e alguma coisa, 2002, 2003, pela primeira vez eu vi na minha vida, aos 29, quase 30 anos de idade, eu vi, pela primeira vez na minha vida, o nome de um ministro do Supremo Tribunal na primeira página do jornal. Porque nem existia. Né? Apareceu lá, Gilmar, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu lembro que, 13 anos depois, eu me lembro que eu vi uma capa do mesmo jornal em que todas as manchetes giravam em torno do judiciário, ou estadual, ou Ministério Público, né? Ou Supremo Tribunal, ou STJ, todas as manchetes tinham nesse dia. Então, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. Né? Eu acho que teve um outro negócio aí que foi eu acho que foi um ciclo mais ou menos progressista durante o tempo do PT, em que não se escolheu gente, tirando um outro caso, gente muito identificada com o partido, e se escolheram pessoas que eram consideradas grandes juristas, mais ou menos, e tal, que estavam afinados com essa nova hermenêutica, nova maneira de pensar, o neoconstitucionalismo e tal, pereré. Eu acho que a gente não tem como pensar mensalão, nem o apoio que foi dado à Lava Jato, sem pensar nisso. Né? Eu chamo de judiciarismo, que é um termo meio ruim, porque é muito largo, mas, enfim, é uma coisa mais ideológica, para dizer que nós temos ideologia de salvação da política brasileira pelo judiciário. Agora, como é que a gente sai disso? A gente sai da mesma maneira que a gente entrou? Por exemplo, eu tenho visto uma reação clara, que eu chamo de antijudiciarismo, mas aí você chama como você quiser, de um lado, que é assim, os conservadores reacionários são antijudicialistas até a medula, por causa das julgadas interferências que o Supremo teria feito na pauta de costumes. Né? Então, você tem um pessoal, eles apoiaram a Lava Jato para derrubar o PT, mas eles depois se viram contra o Supremo Tribunal Federal nessa pauta de costumes, à direita. E você também tem os adversários desse judiciário, que eu estou chamando de judiciarismo, à esquerda, que é o pessoal que sofreu impeachment, né? Que é boa parte da esquerda, sobretudo ligado ao PT, e o centrão, os centrônicos, que eu chamo. Né? Então, é assim, olhando o padrão de novas nomeações que a gente tem visto, eu achei que isso começou no governo Temer, mas até que o Alexandre de Moraes não se enquadra muito nisso, não. Mas no governo Bolsonaro, né, qual a impressão que eu tenho? Parece que daqui por diante todo o governo vai nomear, vai ser como nos Estados Unidos, vai nomear um partidário seu. Tá? Vai nomear um partidário seu, ideológico seu. Ao mesmo tempo, você tem uma pressão centrônica que quer mais juízes políticos, que façam política. Né? Quer dizer, digamos assim, menos Barrosos e mais Gilmares, menos ativismos e não sei mais o quê, e mais gente que negocia, como é que você chama? Negocia a constitucionalidade. Tá? Né? Porque o Gilmar tem um papel interessante no Supremo ali de garantir o equilíbrio da centro-direita do establishment político do Brasil. Né? Mais juízes assim. Né? Agora, por outro lado, eu tenho, até lendo as perguntas aqui e tal, eu também tenho a impressão, e com isso eu concluo o raciocínio, de que eu estou afastado, mas que na graduação e na pós-graduação já está tendo o recuo dessas fantasias judiciaristas, né, dos seus excessos, uma volta à autocontenção das cortes, dos juízes, uma crítica desse negócio, assim, combinando, e eu fico imaginando que um dia isso também vai subir, né? Isso vai chegar ao judiciário, isso vai chegar ao Ministério Público, às novas gerações. Né? Eu queria que você pensasse um pouco como é que você projeta esse tribunal para daqui a 10 anos, por exemplo. Tudo bem que é exercício de futurologia, tá? Mas, assim, pegando o que aconteceu nos últimos 20, com essas mudanças todas, a gente vai ter. É possível pensar uma corte mais funcional, assim? Né? Quer dizer, isso é o que me veio à cabeça. Aí eu passo para a Sam imediatamente. Oi. Eu tenho uma pergunta que é baseada nas respostas do Conrado. O Conrado mostra para a gente que, de muitas maneiras, há um problema de desenho institucional, né? Os incentivos que o desenho institucional do Supremo e das relações entre os poderes incentivam certas arbitrariedades e parcialidades que, inclusive, elas muitas vezes são individuais, muitas vezes são coletivas e que criam, inclusive, uma oligarquização, né? Conrado, você aponta
para a ideia de que é muito difícil mudar essas regras institucionais que incentivam essa politização negativa, porque o Supremo tem muito poder de impedir essas mudanças. E aí eu pensei numa outra coisa. Tem uma responsabilidade do Supremo, que tem muito poder de impedir mudanças virtuosas, mas eu me pergunto se também não tem uma responsabilidade do Congresso, porque assim como os ministros do Supremo têm vantagens nesses problemas de desenho institucional, os congressistas também têm, né? Isso que você fala de que, por exemplo, um único ministro pode servir como um ponto de veto, né? É uma coisa que pode ser muito interessante no Congresso, né? Então, as duas casas legislativas têm vantagem de usar certos desvirtuamentos da politização contra a própria decisão legislativa quando ela é desfavorável, né? Então, assim, pode ser bom para os congressistas se refugiarem nesses problemas institucionais. E aí eu me lembrei de uma coisa que o Bruno Reis fala de vez em quando, que ele sempre se perguntou se o andamento virtuoso do presidencialismo de coalizão, na época FHC Lula-Dilma, não tinha a ver, e mais FHC-Lula, né, com uma certa virtude dos representantes eleitos, e que as instituições não eram tão bem desenhadas quanto a gente pensava, porque quando os eleitos têm menos virtudes, a coisa desanda, né? Então, a minha pergunta era um pouco sobre assim, a vantagem para o Congresso, que é poder usar o Supremo como poder de veto com tanta facilidade por causa dessas arbitrariedades. Enfim, é isso. Obrigada. Olha, eu estou tentando pescar aqui umas perguntas das pessoas, né, que estão aqui levantando. Tem muitas perguntas e não vai dar para contemplar todo mundo, né? Algumas foram até respondidas na TV Justiça. Eu também acho, né? O Vitor fez uma pergunta aqui sobre as tendências antipositivistas do pós-88, que tanto influenciaram o constitucionalismo brasileiro, colocaram em evidência atores políticos não eleitos, de que falou Frank Weber, fazendo rogar para si um poder representativo e iluminista da sociedade, como disse o ministro Barroso, sem, de fato, apresentar uma teoria da decisão ou uma racionalidade da jurisdição constitucional. Sendo admitidos os juízes constitucionais como atores políticos, como poderíamos, como sociedade, tornar a racionalização judicial algo mais concreto, isto é, menos discricionário e subjetivista, né? Eu achei essa pergunta bastante razoável, bastante boa, né? Aqui a Aline de Oliveira, pegando carona no Paulo Esteves, no professor Paulo Esteves, ela está perguntando se o professor Conrado, vê as ações diretas de inconstitucionalidade por omissão uma forma de politização positiva ou negativa, né? Então é isso. Vamos ficar com essas duas perguntas por enquanto. Só para fechar a mesa de pôquer aqui, o Paulo quer fazer mais alguma para poder passar a palavra para o Conrado? Não, só insistir na questão da polarização e da incapacidade legislativa, porque eu acho que esse é um nó que está muito claramente presente no caso americano. O caso brasileiro é diferente, mas eventualmente nós estamos indo para isso, né? Nós estamos caminhando para essa direção. Tá bom, de fato essa pergunta faltou. Posso ir, Christian? Tá bom. A polarização, o Paulo disse duas coisas, disse várias coisas sobre polarização, né? Primeiro, o quanto que, de alguma maneira, diferentemente da Suprema Corte Americana, em que há muito tempo, há décadas, reproduz o bipartidarismo da política americana na Corte. Então, a Corte se torna mais previsível, menos até por sua jurisprudência, por seus precedentes, etc., mas mais pela composição dos 5-4, 6-3 de ministros ou juízes republicanos de um lado, democratas de outro, etc. E apesar da nossa Corte
do STF ter um desenho inspirado e do ponto de vista da nomeação é idêntico, formalmente, aqui nunca se reproduziu essa facilidade, essa de identificar qual que era a origem desse ministro. Não só porque o nosso sistema, e acho que a explicação ela é um pouco mais complicada do que o simples fato de que o nosso sistema é multipartidário. Porque, no fundo, se você for pegar os 30 anos da nova República, essa alternância entre PT e PSDB foi uma coisa quase que bipartidária também, do ponto de vista da nomeação presidencial. Mas o fato é que, por razões de como a elite jurídica provavelmente se relaciona com o poder, um pouco as tradições de nomeação e um certo afastamento dessa elite jurídica da política partidária, um pouco por convenções e costumes, a prática de nomeação tendeu a ser assim, a ser desvinculada de alinhamentos e alianças partidárias, de fato. Se você for pegar nomeações do FHC, talvez você tenha ali um ponto fora da curva, que foi Gilmar Mendes, que era, não surpreendentemente, alguém mais o Nelson Jobim também era uma figura importante de vínculos com partidos, etc. Mas mais do que vínculos claros e evidentes com um partido específico, eram seres políticos também. Tem isso também. É uma coisa um pouco diferente. Mas por todo o período PT, do Lula e Dilma, que nomearam vários ministros, acho que 9 ministros, ainda que não tenham ocupado 9 cadeiras, porque um morreu no caminho, etc. Mas o ponto é que assim, a aliança ao projeto político do PT nunca foi um critério evidente de nomeação e também não se refletiu no perfil decisório desses ministros tão claramente. Então, não foi nada incomum ministros nomeados pelo PT decidirem contra o interesse do PT e assim por diante, ainda que você tenha alguns que tivessem, inclusive, vínculo partidário, história de prestação de serviços ao partido, como Toffoli, etc. Mas é verdade, quando o Christian fala de futurologia, eu acho que existe eu acho cedo para dizer, mas o momento Bolsonaro é um momento de cobrança absoluta de fidelidade. Por mais que o ministro, ao ser nomeado, não deva mais nada para o presidente, porque ele tem um mandato, etc., mas, apesar disso, acho que tem um movimento bolsonarista que está em cima desse ministro. E esse período curto da judicatura do Cássio dá mais argumento para isso. E Bolsonaro, eu acho que é importante também notar o quanto que Bolsonaro captou esse ponto cego que a Sam, citando o Fábio Vanderlei Reis, falou que era virtude dos políticos, apesar dos pontos cegos da Constituição. Acho que, na falta de virtude, Bolsonaro explorou esses pontos cegos. E, basicamente, ele politizou, ou ele abriu a competição pela nomeação ao Supremo desde o primeiro dia de governo. Isso nunca tinha acontecido. Assim, quando começava a chegar a liberação de uma cadeira, na época FHC, Lula, Dilma, começava-se a falar em candidatos, mas sempre foi um processo, claro que é um processo político, dos bastidores também, tem muito isso, mas nunca foi uma competição permanente a partir da qual o presidente faz promessas, cobra contrapartidas e gera, entre membros do seu governo e fora do governo, em tese, como Procurador-Geral da República, gera uma espécie de demonstração explícita de aliança, de compromisso, de fidelidade. Um leilão, né? Um leilão público. Um leilão. Enfim, ele descobriu que ele pode nomear, não só ele pode nomear, e não existe nenhuma regra de quarentena, e esse é um grande buraco da Constituição brasileira, não existe regra de quarentena para um presidente nomear para o Supremo Tribunal Federal um atual ministro da Justiça,
um atual PGR, etc. Ou seja, com base na promessa de um cargo futuro, ele cobra realizações hoje, e eles ficam competindo. Isso nunca tinha acontecido, isso politizou, e ao usar o termo terrivelmente evangélico, também fez vários candidatos se tornarem leitores compulsivos da Bíblia. Então, eu acho que no período Bolsonaro, com certeza, essa é a tendência. O que vem depois de um governo Bolsonaro, se Bolsonaro for derrotado, eu acho difícil prever, mas acho que a nomeação para a cadeira do Supremo nunca mais será a mesma, né? Se tornou uma cadeira de muita importância, mas as nossas circunstâncias políticas são tão voláteis hoje que é difícil imaginar o que vai ser a dinâmica dessa polarização. Mas o Paulo, na pergunta da polarização, tinha dito algo mais também, que era o quanto que o judiciário tinha se tornado um foro de disputa política que não está sendo resolvida pelas instituições propriamente democráticas, né? E eu prefiro usar democráticas, porque, claro, que o espaço do STF é um espaço político, não só porque o Supremo é uma instituição que compõe o Estado e tem poder político, mas é que também, ainda que as causas lá sejam, em tese, teoricamente, processadas com base numa linguagem própria, numa gramática própria, que é a jurídica, continua a ser grandes assuntos políticos da sociedade brasileira, né? Então, por isso que ali também é um espaço, no sentido positivo, de politização nesse sentido, é um espaço de grandes discussões morais e políticas do país. Mas o ponto do Paulo era o espaço adequado para se tomar decisões específicas se dá no espaço da disputa democrática, eleitoral, partidária, etc. E o Supremo tem dado e já deu vários bypass, né? E aqui é verdade, o Supremo assumiu um protagonismo importante, nessa nova hermenêutica passou a dar passos expansivos sobre definição de significado constitucional, mas, de alguma maneira, eu acho que essa discussão precisa ser feita de maneira mais contextualizada, discutindo, talvez, pegando casos exemplares, para saber exatamente de que tipo de disputa social foi repercutir no Supremo, se foi uma omissão legislativa, e essa omissão legislativa se deveu aos mecanismos de bloqueio majoritário dentro do parlamento, ou se isso foi muito mais raro, ou se foi uma grande declaração de inconstitucionalidade de um grande projeto de lei debatido no parlamento. Isso foi mais raro, mas acho que só para dizer que eu tenho muito menos incômodo e acho que é muito mais compatível também com a própria teoria democrática, ou com versões da teoria democrática. Uma corte forte, que não é monopolista do significado constitucional e não domina a cena política, mas é uma corte forte, presente, que em certos assuntos de fato dá um passo adiante e define grandes temas do Estado. Eu acho que é possível justificar, mas justificar dentro de certas condições. E aí que a conversa começa a ficar mais interessante, que é certas condições de desempenho da própria corte, né? Eu elaborei bastante a ideia de uma espécie de desempenho deliberativo da corte, uma corte que respeita seus próprios procedimentos, uma corte que decide com base numa argumentação forte sobre cada um dos casos, uma corte que consegue dialogar, não dialogar no sentido do Toffoli, que é de conversas de bastidores e participar das solenidades da presidência, mas que consegue dialogar com as razões públicas de um certo tema e que enfrente de forma transparente as eventuais más justificativas dadas pelo legislador, etc. Eu não tenho dificuldade de conciliar isso com a democracia. Claro que tem muitos graus que isso pode acontecer e a corte não pode ser protagonista de tudo isso, mas a corte jamais vai ser protagonista. Acho que existe uma retórica
uma retórica um pouco exagerada de que a corte está sendo um grande adversário do parlamento. A corte ocupa espaços que o parlamento prefere não ocupar, e esses espaços que o parlamento prefere não ocupar, com muita frequência, dizem respeito a patologias da própria representação eleitoral, né? De como a dinâmica eleitoral bloqueia certos interesses sociais que não são minoritários, mas mais do que não ser minoritários, são causas importantes que a própria Constituição consagra. Para pegar o exemplo, sei lá, da união homoafetiva, casamento de casais homossexuais, etc., de fato, foi uma grande ginástica hermenêutica e do ponto de vista da qualidade da argumentação, não é uma grande decisão, ainda que a gente simpatize e celebre o resultado dessa decisão, mas era uma decisão que, de fato, dificilmente passaria no Congresso. E movimentos sociais por transformação passaram a escolher cortes para discutir isso, né? Então, quando a gente foca na ideia de ativismo judicial, mais do que ativismo judicial, houve ativismo social antes do ativismo judicial. Houve um enorme ativismo social para que a corte decidisse esse caso. Acho importante também perceber esses atores que deram oportunidade e deram legitimidade para a corte tomar essa decisão. E a gente está chegando ao final, mas só para concluir esse raciocínio, acho que me incomoda menos uma corte com maior protagonismo, em certos assuntos com mais protagonismo, em outros com menos, etc. E mais uma corte absolutamente arbitrária, uma corte que joga politicamente o tempo todo, uma corte irresponsável, uma corte em que não se consegue ver integridade judicial, uma corte seletiva, uma corte que define a agenda constitucional do país de maneira arbitrária, ou pior, às vezes capturada por juízes individuais que obstruem caprichosamente a agenda. Acho isso muito mais grave. Eu acho que o debate constitucional, o debate judicial brasileiro tem que começar por aí. Essas grandes discussões do ativismo, etc., são fundamentais, mas em parte, as maiores patologias têm uma causa preliminar, que é essa absoluta arbitrariedade pela qual os procedimentos acontecem. E voltando para o Márcio, citou duas perguntas do público, e eu talvez fecharia por aí. Tem a pergunta do Vitor e da Aline. Como tornar... Bom, é um debate nosso aqui. Como tornar a racionalidade judicial menos subjetivista? De fato, não há soluções com a caneta para isso, né? Não há soluções com a caneta. Há uma luta para que a corte tome decisões com base em construções argumentativas mais sólidas. Também, de novo, me incomoda menos as vertentes antipositivistas, como se fosse uma virtude voltar à vertente supostamente positivista. Acho que o problema não está aí. O problema está cobrar da corte boas razões institucionais, não meramente individuais e estratégicas, etc. Então, acho que um ponto de partida, o primeiro passo é não achar que o problema está na virada do suposto positivismo para o pós-positivismo. O problema está na virada para um falso pós-positivismo que passou a valer tudo, passou a ser lotérico. Não só lotérico nas razões, mas lotérico procedimentalmente. Mas, claro, sempre tudo muito empacotado com palavras bonitas. Vocês estão me ouvindo? Voltei? Estamos sim. Eu estou ouvindo você, está claro. Tá. Enfim, acho que... Agora deu um enguiço. Foi só falar. Que esse invólucro, tá claro, essa retórica hiperbólica, que é um conjunto vazio, né? Nem o Barroso sabe direito o que ele quer dizer com aquilo. E, no fundo, era uma reprodução com um pacote diferente do que ele já vinha dizendo em 90, que era uma corte ativa. O que é ser ativista e o que é justificável naquele caso A, B ou C. Eu não sou contrário a uma corte que, às vezes, avança além do tradicional espaço que o judiciário ocupa, porque a separação de poderes ela é volátil mesmo. A minha percepção é que o problema não está exatamente aí, ficar discutindo a fronteira que a corte supostamente está cruzando. Me preocupa mais saber o como
que a corte está cruzando, porque eu acho que aí é que está o comportamento político, estratégico, arbitrário, etc. E finalmente, a Aline perguntou se o controle de constitucionalidade por omissão é uma forma de politização positiva ou negativa. Eu acho que o controle por omissão não é necessariamente uma politização negativa, não. Pelo contrário, é um modelo que hoje é muito pouco relevante, né? O STF foi provocado muito na primeira década depois da Constituição de 88 para tanto usar o mandado de injunção quanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, muito porque a própria Constituição trazia muitas obrigações para o legislador. Então, como é que você confere se o legislador se omitiu, vendo se ele cumpriu as obrigações que a Constituição tinha? Mas esse acabou sendo um instrumento que morreu, e hoje se discute omissão do legislador dentro das ações constitucionais ordinárias, dentro das ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade. O fenômeno da omissão está sendo discutido lá, sem que a ação necessariamente seja de controle por omissão. Mas o meu ponto isso não é necessariamente uma politização. O fato de controlar a omissão não traz a politização negativa. O que traz a politização negativa são outros problemas. E eu focaria, de fato, na absoluta arbitrariedade, de novo, procedimental. Tem infinitos problemas para a gente discutir do judiciário, mas acho que tem alguns debates que acabam confundindo demais, jogando muita fumaça. Os debates são mais concretos de como cada ministro individual tem tanto poder de veto, de obstrução e de jogo estratégico, e o quanto que o STF não consegue oferecer razões para suas decisões. E só para terminar, o STF é só a cúpula do judiciário. O STF reflete vícios do judiciário brasileiro como um todo. Claro que o judiciário, o STF poderia liderar uma mudança de cultura do judiciário. Acho que uma mudança de lá de cima, estimulado por outras forças, mas lá de cima para o resto que se irradiaria dentro do judiciário, seria um movimento interessante, mas está longe de parecer próximo. Então, a corte dos próximos 10 anos, eu não sei qual que vai ser, eu só sei que não vai ser... nada vai ser como foram os últimos 20 anos. Obrigado, Conrado. Eu estava aqui pensando nos meus botões, a gente já vai encerrar. Se você conseguir mudar o modelo de corte, né, para um modelo europeu, talvez, né, que aí é o quarto poder, no órgão de cúpula do judiciário, a gente consiga ter um horizonte da mudança. Mas se continuar o mesmo modelo, assim, o problema é como é que você integra o judiciário no modelo de governabilidade. A gente nunca teve isso. Se a gente não, né, por exemplo, sempre foi um modelo em que o judiciário ficava meio subordinado. Né? Sei lá, a gente pega a política dos governadores, pega o império, né? Então, mas se mantiver esse modelo, provavelmente vai ser como você está dizendo nos Estados Unidos, ele vai ser integrado por centrônicos, por gente de direita, por gente de esquerda. Ele vai entrar no jogo político, né? Enfim. Cara, eu queria agradecer a sua presença, foi excepcional, foi muito bom. Foi infinito enquanto durou, de tão bom que foi. Tá? Queria agradecer a Sam, que veio aqui, ela que se habitue, né? Porque se ela deixar, ela vai ficar vindo aqui com mais frequência do que ela gostaria. Né? Agradeço ao Márcio, e devolvo a palavra para o nosso Paulo, né? Para dar um encerramento condigno, né, a esse evento. Bom, então, fazer minhas as palavras do Christian, agradecer ao Conrado e à Sam pela participação aqui conosco, pela conversa dessa noite. Dar as boas-vindas ao Christian, como curador do foro. Bem-vindo, Christian. Convidar todos e todas para o nosso próximo evento, no dia 9 de junho, daqui a 2 semanas, portanto, nós vamos insistir na tecla do judiciário. Nós vamos discutir o papel do judiciário e a competência da União e dos Estados na política sanitária. Esse é um dos temas que acho que a gente mais ou menos terminou discutindo hoje. Eu me lembro de um caso em particular, de uma das ações que foram submetidas, uma das inúmeras ações que foram submetidas ao STF nesse período, em que eu acompanhei algumas organizações da sociedade civil e me vi diante de uma situação que era um debate
se valia ou não a pena tentar bypassar a Anvisa por uma decisão do STF com relação a vacinas, né, que é um pouco da nossa discussão aqui hoje, como é que a gente traz o judiciário para o modelo de governabilidade e traz o judiciário para o arranjo de governança, no final das contas, e, ao mesmo tempo, não esvazia completamente as instituições da República, porque, ao fim e ao cabo, você pode ter também um movimento de esvaziamento dessas instituições. Acho que esse é mais ou menos a nossa temática do dia 9 de junho, daqui a 15 dias, portanto. Nós vamos contar com a presença de Otávio Luiz Mota Ferraz, do King's College, e Daniel Wang, da FGV. Conrado, mais uma vez, muito obrigado. Sam, bem-vinda também à casa. Contamos com a tua participação mais vezes. Christian, bem-vindo a todos. Nosso boa noite. Todos e todas, o nosso boa noite. Obrigado, Paulo, Sam. Um abraço. Christian. Obrigada. Boa noite. Márcio. Obrigada, Elias, boa noite. Prazer. Cara. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite.